Olá pessoal, boa noite. Vamos para a nossa aula 25. Nesta aula eu vou falar na sequência dos testes. Vocês viram que na aula passada, retrasada, a gente falou do teste de derivada primeira. Falamos sobre a derivada de ordem superior, derivada segunda, derivada terceira. Essas derivadas também têm suas aplicações. E hoje a gente vai ver uma aplicação da derivada segunda. É o conhecido teste da derivada segunda, tá? Então prestem atenção, tá? Vamos lá. Antes da gente iniciar então para o teste, vamos falar definir aqui alguns elementos. Seja f uma função derivável em um intervalo AB, dizemos que o valor x0 pertencente a R é um valor crítico e, consequentemente, que x0, f0 é ponto crítico, né? Quando a derivada primeira nesse ponto é igual a zero ou não existe. A gente diz que é um ponto crítico, tá? Então, o que é um ponto crítico? Aquele ponto onde a derivada não existe, a derivada primeira não existe ou é zero, ok? Tranquilo, né? Então, vamos ver um exemplo, tá? Aqui nós temos um exemplo. Vamos determinar os pontos críticos dessa função que está aqui, tá bom? Note que essa função é uma raiz cúbica, não é uma raiz quadrada. Vamos lá, vamos determinar então esses pontos críticos. Muito bem, vamos determinar então esses pontos críticos. Ok, solução. Bom, pelo que eu estou acompanhando as provas de vocês ainda estão com alguns ainda estão com dificuldades com as derivadas. Eu gostaria de lembrar que é fundamental saber derivar. Vocês não vão sair desse curso se não souberem derivar. Algumas pessoas insistem, é triste a gente estar falando, mas insistem em apelar, chamam gente para fazer a prova, vão na internet buscar as questões prontas, estão usando programas para fazer as derivadas. Pessoal, não se enganem, isso é uma ferramenta, você vai ficar 4, 5 anos pelo menos na faculdade usando essas ferramentas. Então, o que vocês vão fazer quando chegar no nível do segundo período, terceiro período, quando chegar no ciclo profissionalizante? Lá ninguém vai ensinar derivada para vocês. Só que vão usar toda hora. Então, se vocês não souberem, gente, vão ter problemas. Então, eu insisto, mesmo a gente sabe a situação é diferente, aí tem alunos que estão se aproveitando disso para passar todo o custo. Não façam isso. Vocês estão se enganando e achando que estão se beneficiando de alguma maneira. Na verdade, vocês estão se prejudicando. Vejam bem, vocês têm o direito de fazer essa disciplina até quando vocês estiverem preparados para avançar nela. Então, enquanto vocês não estiverem preparados, vocês podem fazer essa disciplina de novo. Se reprovar esse semestre, tem o direito de fazer o semestre que vem, é um direito de vocês. No entanto, se vocês não aprendem, apelam e passam na marra, vamos supor, falando de uma maneira mais amena, a partir do momento que vocês forem aprovados, perderam o direito de cursar essa disciplina. Vocês não poderão mais se matricular nela, não poderão estudar essa disciplina, ou seja, vai constar como disciplina já cursada e acabou. Se vocês não aprenderem, nunca mais vão voltar para aprender. Ou seja, vão chegar na metade do curso, não vão para frente porque não tem a base, não podem voltar porque perderam esse direito por pura ingenuidade ou falta de inteligência, para não dizer outra palavra. Tá, gente? Então, não se enganem. Aqui você precisa ser profissional, você precisa amadurecer na marra. Então não fiquem acreditando que eu vou aqui, vou ali, consulto um programa aqui que me dá o exercício pronto, vou pedir para alguém fazer essa prova para mim, que eu vou passar. Pessoal, a gente está acompanhando tudo. A maioria dos professores tem vários anos de casa, vários anos de magistério e sabem quando vocês estão apelando ou não. Eu sei quando eu corrijo uma prova, se aquela prova foi feita por você, aluno, ou você chamou alguém muito mais experiente para fazer. Posso dar zero? Não vou te dar um zero, eu não posso fazer isso, eu não tenho como eu provar isso. Mas eu sei que você está se enganando. É uma pena, porque eu vejo isso com pena, porque você está perdendo a chance de cursar esse curso, de se preparar, de ter uma boa base, tá? Então, não façam isso. Estou falando isso, pessoal,
porque estou terminando de corrigir as últimas provas. Amanhã eu termino de corrigir o último pacote de provas, faltam algumas, da produção, e encerro. E eu vi de tudo nessas provas. Foram mais de 100 provas que eu corrigi nessa última semana. Atrasei um pouquinho as aulas, peço desculpas, mas eu tinha que dar andamento para acabar a correção. E amanhã eu termino, entrego para todos. E, enfim, eu tenho visto de tudo. É uma pena, sim, a gente vê que muitos alunos ainda não criaram consciência, não sabem o que estão fazendo aqui num curso de engenharia, ainda não entenderam o grau de responsabilidade que vocês terão depois de formados, tá? Esse é só um aviso, gente. E vocês estão no primeiro semestre, então, cálculo 1. Essa pandemia não dura para sempre, tenha certeza. Se Deus quiser, agora para o ano que vem já estaremos na normalidade. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês acham que sem estudar cálculo 1 vão passar em cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, álgebra linear e todas as outras matérias? Não vão, gente, tá? Só um aviso. Ok, então vamos dar continuidade aqui. Como muitos estão com dificuldades, eu vou aqui fazer sempre que eu puder, eu vou fazer exercícios trazendo os detalhes, principalmente da regra da cadeia, que foi o que mais erraram, tá? Aqui nós temos um exemplo, olha. Eu quero determinar pontos críticos. O que é um ponto crítico? Ponto crítico é aquele ponto onde a derivada primeira se anula, tá? Então, o x, atenção, gente, o ponto, para achar ponto de equação, ponto de função, de gráfico de função, você aplica na regra da função. A regra da função, que em última instância é uma equação, ela te dá o traço correspondente àquela equação. É a parte geométrica que corresponde àquela parte algébrica. Então, se você quer um ponto, algumas pessoas substituíram o valor na derivada para achar o gráfico da função. Isso não funciona, né, gente? A derivada é uma coisa, a função é outra. Então, se você quer um ponto do gráfico da função ou da equação, você substitui na equação ou na função, tá certo? Então, o x0 é o valor crítico e o x0 é o ponto crítico. Então, o que eu preciso? Ora, eu preciso encontrar esse cara que anula a derivada primeira. Então, vamos derivar f' de x. Notem, pessoal, que é sempre bom você escrever isso aqui de uma outra forma. x² menos 5x mais 6. Outra coisa que muitos estão fazendo, elevado a 1/3, né, gente? Outra coisa que muitos estão fazendo, estão seguindo aquele roteirinho que eu ensinei à risca. Tudo bem, aquilo resolve, está muito bem, ótimo. Só que chega um momento que você tem que largar, gente. É tipo a chupeta da criança quando você é pequenininho. Você começa com aquilo ali, porque aquilo ali é doce, é bom. Você começa a fazer, entende bem e vai fazendo por aquilo ali. Mas chega uma hora que você tem que largar. Você não vai conseguir fazer as derivadas de funções muito complexas, com muitas composições, seguindo aquele roteiro. Vai levar uma semana para você fazer. Você tem que aprender a fazer as derivadas diretamente, a regra da cadeia diretamente, não é difícil. Aqui, por exemplo, ó, sempre lembrando, de fora para dentro, ó, você vem aqui e olha, isso aqui é um x a 1/3, tem que derivar isso de dentro. Então, desce esse 1/3, e aqui você vai ter x² menos 5x mais 6. Nesse nível aqui, que já passou a regra da cadeia, vocês podem simplesmente aplicar isso e já tirar aqui, ó, 1/3 menos 1. 1 é 3/3, vai ser menos 2/3, tá? O que eu fiz aqui? 1/3 menos 1, que é 3/3. Só que isso aqui tem uma cadeia de funções. Então, você deriva esse de fora e vai derivando de fora para dentro. Agora, esse cara aqui, vezes parênteses. Muita gente perdendo pontos por parênteses. Parênteses, pessoal, se não fosse para usar, ninguém inventava. Não se botava isso na matemática para incomodar, né, gente? Tudo tem o seu porquê. Então, usem os parênteses. Não fiquem... Você vai perceber a hora de colocar ele. Então, coloque, né? Muita gente deixando dois operadores juntos, sem parênteses. Imagina que você está fazendo isso aqui, ó, 3 dividido por vezes, sei lá, 2 mais 5. Olha que, veja que eu botei parênteses ainda, né? Aqui vai ser x, mas enfim. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é para que vocês percebam que não dá para deixar dois operadores juntos. Não tem jeito, você tem que usar, quando for o caso, usar parênteses. Eu tenho respondido aos alunos que me perguntam no chat, eu tenho mostrado claramente a utilidade de parênteses, colchetes,
para dar resposta, porque quando a gente responde, eu respondo em linha, né? Então eu vou respondendo e escrevendo no teclado. Aí fica claro que colocando esses elementos, vocês conseguem perceber exatamente o que eu estou dizendo. Tá? Então atentos para isso. Usem o parênteses. Coloca parênteses, deriva esse cara aqui, vai ficar 2x menos 5. Tá? Pronto, derivei. Vamos reescrever, porque isso aqui é igual a 2x menos 5 sobre 3 vezes a raiz cúbica de x² menos 5x, tem um parênteses aqui, 5x mais 6 na 2/3 ao quadrado, né? Ao quadrado. Tá bom, gente? É isso aqui. Agora, vamos igualar isso a zero. Então, o que acontece, gente? A derivada, ó, vamos lá, f' não existe ou é zero. Então, f' de x igual a zero. Pessoal, esse de baixo aqui, ó, a gente já pode cortar, porque vai passar multiplicando, não é problema. Isso aqui implica em 2x menos 5 igual a zero, que implica que x é igual a 5 meios. Pessoal, isso aqui é ponto crítico, né? É valor crítico que vai nos dar ponto crítico. Ponto crítico. P1, que é 5 meios, vírgula, f de 5 meios. Se você quer saber quanto vale, vai lá no gráfico da função, aqui, ó, e substitui. É preciso verificar, como é cúbico, não tem nenhum problema de domínio. Se os quadrados, a gente tem que verificar o domínio, tá? Agora, pessoal, f' não existe. Onde é que isso aqui não existe, gente? Em x² menos 5x mais 6 igual a zero, o que implica em x igual a 2 ou x igual a 3. Vou botar aqui, ó, outro ponto. Isso aqui não é chamado de P1, pontos críticos. P2, ponto crítico P2, 2, é só colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, zero, tá vendo? 2,0. E P4. Ué, mas existe zero? Não, gente, o que é zero é a função. Ó, a função calculada em 2 dá zero. Ou em 3, ó, 3 também. 3 ao quadrado, 9, com 6, 15, 3 vezes 5, 15. Também dá zero, tá vendo? A função, mais a derivada não, porque a derivada vai aqui para baixo, ó, tá vendo? Vai dar zero embaixo. Não existe, tá certo, gente? Então, de novo, onde é que tem ponto crítico? Tem aqui nos 5 meios, porque zero aqui em cima, ó, 5 meios, zero aqui. Se for zero é ponto crítico. Aqui no 2, porque a derivada não existe. E aqui no 3, porque a derivada também não existe. Tá certo, gente? Temos aí 3 pontos críticos, tá? Beleza? Então, pontos críticos são essas coisas aí, tá? Tá aí para vocês. Agora, vamos adiante. Continuamos. Pessoal, teste da derivada segunda. Tá? O teste da derivada segunda diz o seguinte, ó. Seja f uma função derivável no intervalo AB, intervalo aberto AB, e seja x0 um ponto aqui do intervalo AB, tá? Pode ser um valor qualquer aqui de AB. Nós temos o seguinte, se, aqui está faltando, precisamos colocar aqui, tá? Se a derivada segunda, f' de x0, desse cara que você pegou lá dentro do intervalinho, for menor do que zero, ou seja, for negativa, o gráfico da função f, nesse intervalinho, ou nesse ponto, né? Se o ponto for qualquer ponto do intervalo em todo o intervalo, mas nesse ponto, vai ter concavidade para baixo, tá, gente? Vai estar assim no valor x0 aqui, ó. Se por outro lado, a derivada segunda, f' de x0, for maior do que zero, o gráfico da função f tem concavidade para cima, aqui, ó, para cima, tá? No ponto x0, tá certo, gente? Então, se a derivada segunda no ponto é negativa, a função tem concavidade para baixo naquele ponto. Se a derivada segunda for positiva, o gráfico da função tem concavidade para cima naquele ponto, tá certo, gente? Tranquilo, né?
E esse ponto, se nesse ponto x0, tá? À esquerda a função tiver uma concavidade, à direita tiver outra concavidade, no ponto x0 f x0, então eu digo que esse ponto é um ponto de inflexão, tá, gente? Muita gente ouve falar isso, inclusive, no discurso normal do dia a dia, né? Ah, eu tenho que achar o meu ponto de inflexão para minha vida, porque minha vida não está legal. Então, esse ponto de inflexão é onde você tem uma concavidade num sentido e a outra concavidade na outra. Você muda completamente a concavidade, tá? Pode ser para baixo, outro para cima, ou um lado para cima, outro para baixo, tá? E como é que eu sei? Usando o teste da derivada segunda. Se a derivada segunda de um lado é positiva, do outro lado é negativa, aquele ponto é ponto de inflexão. Tá certo, gente? Tudo bem? Então, vamos ver exemplos dessas coisas. Bem, gente, então vamos lá. Vamos resolver o nosso problema, né? O que nós queremos? Nós queremos determinar pontos críticos dessa função. Vamos começar por aqui, ó. Pontos críticos, tá? Então, vamos começar por aqui. Ok? Então, começamos aqui com os nossos pontos críticos. O que acontece? Como é que eu acho pontos críticos? Pontos críticos é quando f', ou seja, a derivada, é igual a zero. Derivada igual a zero implica no seguinte, vamos lá. f' de x igual 4x ao cubo menos 15x² mais 12x mais 4. Pessoal, vocês aí já sabem fazer isso, a gente já fez várias vezes. Vocês fatorem esse polinômio, vocês vão encontrar 4x mais 1 vezes x menos 2 ao quadrado, tá? Então, a nossa derivada tem essa fatoração aqui, ok? Então, f' de x igual a zero vai nos dar 4x mais 1 vezes x menos 2 ao quadrado igual a zero. Isso implica que x é igual a menos 1/4, vírgula, x igual a 2. Esses aqui são os pontos críticos. Pessoal, mas isso ainda é ponto. Pessoal, aqui é tão comum a gente achar o valor de x e aí aplicar aqui na função e achar o y, o f de x, a gente já trata esses caras aqui como os pontos críticos, tá? É comum, já ponto crítico. Ponto crítico é esse cara e a imagem dele, mas a gente já fala dele como os pontos críticos. Ok, gente? Então, pontos críticos, está aqui, ó. Menos 1/4, vírgula, f de menos 1/4, vírgula, 2, vírgula, f de 2. Tá bom? Esses são os dois pontos críticos. Intervalo onde a função é crescente ou decrescente. Está aqui, gente, ó. Vamos estudar aqui, ó. Esse cara aqui se anula em menos 1/4, tá? Negativo. Esse cara aqui, atenção, porque esse cara nunca se anula, tá? Isso aqui é sempre positivo, que é o x menos 2 ao quadrado, ok? Porque está elevado ao quadrado, sempre positivo. Portanto, vai valer o sinal desse cara aqui, ó. Para cá é positivo, para cá é negativo. Então, resposta. F é crescente em menos 1/4, vírgula, mais infinito. E decrescente em menos infinito até menos 1/4. Ok? Então, já temos as duas questões da derivada primeira, pronto. Onde é o ponto crítico? Nós já sabemos, né? E onde é que tem intervalo? Onde é que tem intervalo crescente e decrescente? Está aqui, né? Então, de menos infinito até de menos 1/4 até mais infinito é crescente, de menos infinito até menos 1/4 é decrescente, tá bom? Agora, vamos para as outras duas condições. Muito bem, agora vamos às outras duas condições. Para isso, gente, a gente precisa da derivada segunda, então. Derivada segunda.
Então, para isso, a gente precisa da derivada segunda. Vamos lá. F', de x. Bom, eu não tenho aqui. A gente vai fazendo aqui igual. Vocês, é só voltar lá, ó, vai dar 4x ao cubo, 3 vezes 4, 12x ao quadrado. Menos 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30x, tá? E aqui 2 vezes 6, 12 e 12. Mais 12. Ok, gente? Essa aqui é a derivada segunda, ok? Verifiquem lá, façam lá. Agora, ponto crítico. Quando é que eu tenho... Oh, desculpa, gente. Ponto de inflexão. Como é que eu tenho ponto de inflexão? Ponto de inflexão é quando eu tenho a derivada segunda de x igual a zero. Eu vou ter que verificar com cavidade à esquerda e à direita. Isso aqui implica que eu vou ter, ó, 12x² menos 30x mais 12 igual a zero. Isso implica em... Note que dá para tirar aí um montão, né? Vamos dividir, não dá para dividir por 12, mas dá para dividir aqui por 6, né? Então fica assim, ó, 2x² menos 5x mais 2 igual a zero, tá? Ó, dividir por 6 dá 2, 6 dá 5 e 6 dá 2. Pessoal, isso aqui implica em... Vamos fazer Bhaskara, né? Vai dar 5 mais ou menos raiz quadrada de... 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 4a, 2 vezes 4, 8, vezes 2, 16, né? Sobre 2a, sobre 4. Daqui vai sair dois valores, ó. 5 mais... Notem que aqui dá 3, né? Mais 3 sobre 4, que é igual a 2, correto, gente? Ó, que vai dar 9, 5 mais 3 dá 8, sobre 4, 2. E aqui 5 menos 3 sobre 4, que é igual a 1, né? Correto? 5 menos... Ah, desculpa, aqui é 4. Meio, né? Então, 5 menos 3 dá 2, 2 quartos dá meio, tá? Então, esses são os dois valores que zeram a derivada segunda. Então, pontos de inflexão, ou candidatos pelo menos, 2,f de 2, meio, f de meio. Meio, f de meio. Então, esses dois pontos são os nossos candidatos a pontos de inflexão, tá? Então, pessoal, como é que eu faço agora para responder a última pergunta? Onde é que os intervalos, onde é que eu tenho intervalo que a função é crescente, com cavidade para baixo, com cavidade para cima? Então, vamos ao estudo de sinal da derivada segunda. Lembrando que as raízes são 2,5, tá? Então, vamos lá para o estudo de sinal da derivada segunda. Então, pessoal, agora vamos responder a última questão, lembrando aqui a derivada segunda, né? A f' de x é igual a 12x² menos 30x mais 12, isso foi igual a x menos 2, x menos meio, né? Tem aqui na frente um 6 multiplicando, tá, gente? Então, mas na hora que... Para sinal, não nos interessa. Estudo de sinal. Estudo de sinal. Pessoal, o estudo de sinal. Aqui eu vou ter x menos 2. Então, aqui está o 2. Para cá é positivo, para cá é negativo, né? Aqui, pessoal, está o x menos meio. Então, meio é aqui assim, mais ou menos, né? Meio. Para cá é positivo, para cá é negativo. E aqui, pessoal, vai estar o nosso x menos 2, x menos meio, né? Ou 2x menos 1, se preferirem. E aqui, pessoal, meio e aqui 2. Aqui é positivo, qualquer coisa que eu pegar, aqui é negativo e aqui é positivo. Portanto, gente,
Olha só, F tem concavidade para cima para cima de menos infinito até meio, vírgula, união com 2 até mais infinito. Para baixo, de meio até 2, tá? Então, nesse intervalo, o gráfico dessa função tem concavidade para baixo, para baixo. Nesse intervalo tem concavidade para cima, nesse intervalo tem concavidade para cima. Tá bom, gente? Então, preste atenção no que a gente fez. A gente descobriu o intervalo, os pontos críticos, descobrimos onde essa função é crescente, onde ela é decrescente, dei uma olhada lá. Onde é que ela tem pontos de inflexão, que agora a gente vê que esses pontos são de inflexão mesmo, porque a concavidade está virando, tá? E os intervalos onde ela tem concavidade para cima e concavidade para baixo. Onde é crescente e decrescente, eu descobri com a derivada primeira. A concavidade eu descobri com a derivada segunda, tá? Ok, gente? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou lá para o GeoGebra e vou plotar essa função para vocês verem como o que nós descobrimos aqui está razoável, tá bom? Vamos lá. Muito bem, gente, olha só aqui, ó. Aqui está o gráfico da função, ó, x² menos 5x ao cubo mais 6x², desculpa, x na quarta menos 5x ao cubo mais 6x² mais 4x menos 8. Notem, pessoal, que essa função ela é decrescente até esse carinha aqui, ó, tá? Tá decrescendo, olha. Dê uma olhada lá, deixa eu ver se eu posso ver aqui. Então, pessoal, a gente já viu lá nas contas que nós fizemos, nós vimos que ela é decrescente do infinito até menos 1/4, tá aqui, ó. E depois ela só cresce, ó, tá vendo? Ela só cresce de menos 1/4 para frente, tá? Foi o que a gente viu lá. E a concavidade aqui, ó, olha só os pontos de inflexão, tá? Olha só. Concavidade para cima, concavidade para cima. Aqui a concavidade está para baixo, estão vendo? E aqui concavidade para cima. Então, o 2 é um ponto de inflexão. O outro ponto de inflexão, ó, note que aqui está para cima e aqui está para baixo. O outro ponto de inflexão está por aqui assim, ó, que é o meio, né? Nós já sabemos. Nós já vimos lá. Então, ó, aqui está para cima, está com concavidade para cima. Aqui está com concavidade para baixo. Aqui no meio houve um ponto de inflexão, tá, gente? Aqui assim, mais ou menos. E olha só a concavidade, para baixo, aqui no 2 mudou de novo, ficou para cima, tá vendo? Ó? Procura enxergar isso, ó. Concavidade para cima, até aqui no meio. Depois ficou para baixo e aqui no 2 virou para cima de novo. Ela é decrescente até aqui no menos 1/4. Depois fica crescente para o infinito. Tá, gente? Notem que esse gráfico reflete bem o que a gente fez lá no nosso exercício, tá bom? Então, beleza. Estamos começando já a concluir essa parte para, na próxima aula talvez, já podemos construir gráficos com mais desenvoltura, tá bem? Então, eu vou fazer alguns exemplos aí, vejo vocês lá nos exemplos.